Provavelmente você está imaginando Londres, está imaginando esse belo, livre, o país livre da Inglaterra, onde isso acabou. Acabou. Homens muçulmanos representam 3% da população britânica. Eles são responsáveis por 90% dos grupos de homens que estupram crianças. O país está sendo islamizado. A cultura está desaparecendo. Sentimos que estamos sob ataque. Estamos de volta com mais um episódio de Standpoint. Eu sou Gabe Groisman e hoje temos uma entrevista interessante. Como viram nas manchetes, tenho certeza Tommy Robinson do Reino Unido está conosco no estúdio em Miami. Tommy Robinson, pesquise no Google e você vai se perguntar, por que trazer esse cara para seu episódio ou podcast? Mas acontece que parece haver uma grande diferença, um grande contraste entre como ele é rotulado e o que ele realmente está fazendo por aí. Muitos o chamam de extremista de direita e ex-presidiário. Confira o motivo da prisão antes de afirmar que alguém foi preso. A situação no Reino Unido é bem complexa, com grande ataque à liberdade de expressão. Pessoas estão sendo presas pelo que dizem. Pessoas estão sendo presas até por não fornecerem as senhas de seus celulares. Então você não pode se manifestar contra o governo, você não pode protestar sobre o que ocorre no país. É real e está acontecendo. E o que Tommy Robinson está fazendo, em grande parte, é jogar luz sobre a islamização da Europa e do Reino Unido. Não é um tema agradável. As pessoas evitam falar sobre isso na Europa e aqui. Ninguém quer rótulos. Tommy aborda isso na nossa entrevista. Ninguém quer ser chamado de racista ou intolerante, com certeza. Não sou, mas busco equilíbrio sobre o que acontece. Isso não impede de comentar os problemas conforme surgem. A entrevista é muito interessante. Tivemos tempo para falar apenas sobre certas coisas. Primeiro, é importante entender o que ocorre no Reino Unido sobre leis de discurso online ou discurso de ódio, como chamam, além da islamização. Na verdade, não discutimos muito os estupros em grupo, mas há uma grande pandemia desses casos ocorrendo pela Europa e Reino Unido. As controvérsias sobre Tommy Robinson incluem sua expulsão das redes sociais e os motivos desse banimento. Ele retornou, mas segue desmonetizado na maioria das plataformas. Por quê? Também discutimos Israel e sua ligação com a comunidade judaica. Eu realmente conheci Tommy Robinson em Jerusalém durante uma viagem dele. Falamos sobre a viagem que ele fez, o que ele estava fazendo lá e com quem conversou, mais ou menos isso. Depois juntamos tudo sobre qual é o objetivo do que ele está tentando alcançar com o trabalho que faz, colocando realmente sua vida em perigo todos os dias ao tentar expor o que está acontecendo. Nas palavras dele, tentando salvar o Reino Unido, mas também enviando mensagens ao resto do Ocidente. Foi uma discussão semelhante à que tivemos meses atrás com Douglas Murray, mas com estilo diferente. A abordagem deles é muito diferente, mas a mensagem é muito parecida, então eu incentivo todos a ouvirem concordando ou não com tudo o que é dito. É uma conversa importante, fico aberto a feedbacks e espero que aproveite a entrevista. Tommy Robinson, obrigado por participar. Obrigado por me receber aqui. Sim, estou feliz por você estar aqui. Nós nos conhecemos em Jerusalém há alguns meses, um lugar interessante para esse encontro. Acho que voltaremos ao assunto Israel em breve, mas foi empolgante te ver lá, especialmente porque Amichai Tikli, que te convidou, é alguém que conheço e já participou do podcast 2 vezes. Perdemos o episódio dele na primeira vez, mas não foi culpa nossa, foi no estúdio. Do meu ponto de vista, gosto quando eles interagem e trazem outras pessoas. Falar é fácil, mas traga alguém e veja. Exatamente. Vamos começar por outro lugar e depois voltamos a falar de Israel. Algo que você mencionou para mim antes de começarmos o programa foi que você perguntou, sabe, o que as pessoas aqui nos Estados Unidos pensam sobre o que está acontecendo no Reino Unido? Na minha visão, as pessoas não acompanham isso. Então, por que não começamos? O que acontece hoje no Reino Unido? Vou explicar mais sobre liberdade de expressão, islamização e esquerda com Keir Starmer. Fale um pouco sobre a situação atual do Reino Unido. Como americano, você deve imaginar Londres e a Inglaterra como um país livre, mas isso já acabou. Já era. Os ingleses brancos representam 33% de Londres. E isso acontece na maioria das grandes cidades. O país está sendo islamizado e a cultura desaparece. Sentimos que estamos sob ataque. O principal problema é a imigração em massa que chegou. Sou de Luton Town, 30 milhas ao norte de Londres. Quando nasci em 1982, havia uma mesquita. Agora são 45. O que eu vi nessa mudança? E Luton é uma das cidades mais diversas da Europa. Tem todo mundo, sikhs, hindus. Não há judeus. Todos foram embora. A principal mesquita de terroristas era a antiga sinagoga. Então não há mais judeus. Não há mais judeus. Mas nós fomos. Minha mãe era imigrante.
Meus amigos são de Santa Lúcia, Jamaica, Bulgária, Itália ou filhos de imigrantes. Assim, viu que funciona ou não. Muitos nessas áreas estão ficando irritados com a imigração. Eles estão culpando muita da migração que chegou aqui e que funciona. Eles vieram para cá, eles se assimilaram, eles se integraram, eles amam a nação. Luton sempre foi dividido por religião, com pátios separados para muçulmanos e não muçulmanos na escola. Vi hostilidade e violência como nunca antes, e nunca entendi isso. Eu não entendia. Achava que era por causa da comunidade paquistanesa, que representa metade de Luton. Pensava, eles são diferentes, agressivos. Só anos depois, lendo o Alcorão, compreendi, e desafio qualquer um a fazer o mesmo. Sempre digo isso. Pegue o Alcorão, abra o livro e comece a escrever. Toda vez que você encontrar uma referência ali que fale sobre não ser amigo de cristãos ou judeus, ou que fale de forma depreciativa sobre cristãos ou judeus, apenas anote o número do versículo. E em 20 minutos você vai ter páginas cheias de números de versículos. Então, aquilo foi como se as peças de um quebra-cabeça se encaixassem para mim. Vi a segregação e a falta de assimilação, mas o real problema do nosso país é que Joe Biden trouxe isso para a América, que precisa despertar. Vocês receberam muitos imigrantes de países hispânicos. Vocês abriram as fronteiras para Paquistão, Somália, Afeganistão, Síria e Iraque. Isso não foi por engano, foi orquestrado. Estão inundando o país. Observem o que ocorreu com a Grã-Bretanha. Então, isso não quer dizer que todo muçulmano é ruim. Para quem estiver ouvindo isso, algumas das melhores pessoas que conheci enquanto crescia, algumas das pessoas que amo, são muçulmanas. Mas o Islã e seu poder, e o que faz com uma cidade, Winston Churchill disse, o Islã pode levar a Europa de volta à Idade das Trevas. Sir William Gladstone disse, nunca haverá paz na Terra enquanto tivermos este livro, que é violento e amaldiçoado. Agora, as pessoas não gostam de ouvir isso, mas precisamos ter essa discussão quando olhamos para o que aconteceu com a Grã-Bretanha. Homens muçulmanos representam 3% da população britânica. Eles são responsáveis por 90% dos grupos de homens que estupram crianças, 90% vindos de 3%. 30% dos homens que cometeram esses estupros se chamam Muhammad agora. Por que isso? Porque os sikhs não fazem isso, porque os hindus não fazem isso, porque os judeus não fazem isso. Por que essa comunidade veio para nosso país? E não é só aqui. Ano passado, na Suécia, 63% dos estupros foram cometidos por imigrantes muçulmanos, que são 10% da população. Em Paris, 77% dos estupros também foram cometidos por eles. 54%. Olhe para a Alemanha, e é por isso que a América precisa se preparar. Vocês não têm ideia do que fizeram. Preparem-se, porque desde 2000, quando Angela Merkel abriu as portas para a Síria, ela deixou 1 milhão entrar na Alemanha. Agora, de 2017 a 2022, os casos de estupro aumentaram. 45%. 54% das condenações por estupro, novamente, de uma população de 10%, 54% eram migrantes muçulmanos. 11% dos estupros do ano passado foram cometidos por sírios. Joe Biden abriu as fronteiras e trouxe 10 milhões. Esses problemas também existem nos Estados Unidos. Eles estão nos Estados Unidos. Você precisa se antecipar e lidar com isso, pois eles os importaram. Vocês já tiveram um alerta com a situação dos somalis e fraudes. Vocês já receberam esse alerta, mas por que considera a Somália uma das nações mais quentes? E por que acha que eles foram para Minnesota? Eu pensaria que eles vieram para a América e simplesmente escolheram ir para o lugar mais frio dos Estados Unidos. Eles foram colocados lá. Essa é a importação, que parecia conspiração, mas não é mais. Sabemos disso. A Espanha faz isso agora. Muitas organizações de esquerda estavam inundando o país. Nos estados decisivos, a imigração cresceu mais de 700% em todos. Eles não queriam outro estado decisivo. Eles estavam inundando seu país com ilegais para votar, porque essas pessoas eles se tornam dependentes do Estado e eles ficam felizes que as pessoas dependam do Estado. Vou aprofundar um pouco mais sobre muçulmanos no Reino Unido. Como você diferencia entre Islã e Islã radical e islamização? Então eu digo que muçulmanos são pessoas. Então se você odeia muçulmanos, isso é realmente ruim, sabe? Porque eles são pessoas individuais. Cada um deles é muito diferente. Alguns são ótimos, outros ruins, como em qualquer comunidade. O Islã é o Islã e temos o direito divino de analisá-lo e compreender seus ensinamentos. E se, ao abrir o Alcorão, houver 100 versículos incitando estupro, assassinato ou guerra contra não-muçulmanos? Ao analisar essas estatísticas de estupro, menciono que o Alcorão traz 4 versículos onde homens muçulmanos podem tomar mulheres não muçulmanas como escravas sexuais. Um versículo diz que eles não têm culpa, mas muitos não entendem. Muitos acham que Islã e cristianismo são parecidos e que Maomé é como Jesus. Porém, Maomé cortou 600 cabeças em um dia. A tribo judaica inteira de Muhammad se rendeu, levantou as mãos e ele ensinou, ele decapitou todos os homens. E então, naquela noite, isso não é a opinião de Tommy Robinson. Isso está na biografia de Muhammad por Ibn Ishaq, o mais renomado biógrafo de sua vida. Ele diz que Muhammad decapitou toda a tribo e então, naquela noite, tomou Sofia, a esposa do líder da tribo, e a estuprou. Bem, eles dizem que se casou com ela, mas como se ela tivesse se casado de boa vontade com o homem depois que ele decapitou o marido dela e toda a família dela.
Precisamos entender a diferença entre o Islã e outras religiões. O Islã é uma ideologia, um modo de vida completo, com leis e regras políticas. É muito diferente e não permite assimilação. Não existe uma história de sucesso. E se você está nos Estados Unidos, precisa olhar para o Reino Unido, precisa olhar para a Alemanha, precisa olhar para a França. Falhou. É como misturar óleo e água. Não funciona. Não vai funcionar. Agora estamos vendo como as eleições estão acontecendo. Acabamos de ver uma eleição ontem no Reino Unido, e é aqui que você vai perder. A eleição no Reino Unido teve 44 mil abstenções. O Partido Verde, agora islamista, apoiou esse grupo. O Partido Trabalhista inundou o país com migração muçulmana. Eles fecharam os olhos e permitiram o estupro de uma geração de filhas britânicas. Agora isso novamente pode parecer exagero. Você precisa entender o que aconteceu. O medo paralisa e o receio de ser chamado de racista, aliado a uma conspiração de políticos, policiais e líderes religiosos, permitiu o estupro de uma geração de nossas filhas. Sempre que falo com públicos, especialmente americanos, destaco que é preciso entender a dimensão do problema com os números. Em Telford, a população é de 1,7%. Fiz uma série em 5 partes chamada O Estupro da Grã-Bretanha. Você pode assistir a esses filmes em interfilms.com.uk, onde eu fui como jornalista e passei de 12 a 18 meses na cidade e conheci de 12 a 18 sobreviventes. Sentei com os sobreviventes e pedi que contassem suas histórias. Entrevistei-os por 3 horas, 4 horas, 3 vezes, 4 vezes e criei um banco de dados dos homens, pois sabia que só há 1,7% da população aqui. A investigação policial já identificou 1.000 vítimas nesta cidade pequena. 5 morreram e algumas crianças foram queimadas vivas. 5 morreram na cidade. A polícia identificou 200 autores, todos homens muçulmanos, segundo dados oficiais. Esse é o número mínimo informado. Nessa cidade há só 4.000 muçulmanos. Excluindo mulheres e crianças, restam 1.000 homens. Destes, a polícia identificou 20%. Minha investigação apontou 26%. Obtivemos 260 nomes. Na série documental, quando homens são citados por 3 ou mais garotas que não se conhecem, vamos atrás deles. Nós vamos até os negócios deles e vamos questioná-los sobre tráfico de crianças. Mas esse problema não era exclusivo de uma cidade. Ele está em todas as cidades e vilarejos. Se você buscar meu nome no Google, verá uma campanha para me desacreditar e caluniar desde que comecei a falar desses assuntos, tornando-me tão tóxico que ninguém queira me ouvir. Por que fariam isso? Porque em todas as cidades e vilarejos eles estavam envolvidos e permitiram. Agora, ao importar imigração em massa de nações islâmicas, é preciso esconder os crimes cometidos. Ou, se o público estiver ciente de todos esses estupros, desse ódio absoluto que foi trazido para nossa nação, eles vão começar a olhar para o governo, porque tudo isso tem a ver com o fracasso das políticas deles. Eles fizeram isso. Essas pessoas foram importadas. Elas não apareceram milagrosamente. Eles realmente trouxeram essas pessoas para nossa nação, abriram nossas fronteiras. Não é coincidência que as fronteiras dos Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha e Europa estivessem abertas enquanto inundam nossas nações. E é isso que está acontecendo. O que temos agora acontecendo em Londres é que os bons imigrantes, as comunidades realmente boas que vieram, como a comunidade judaica, que é a que mais paga impostos, que está bem integrada e assimilada, estão tendo que fugir. Eu estou aqui agora. Semana passada, a polícia entrou em contato comigo. Ouça a gravação. Eles me contataram e disseram que na revista mensal do Estado Islâmico há uma publicação terrorista com minha foto, pedindo minha morte a todo custo. Quando me dizem isso, percebo que a América mantém armas por ser o único lugar com liberdade de expressão. Não sei se vocês entendem o valor disso, pois nós não temos. No ano passado, 12.000 pessoas foram presas no Reino Unido por declarações nas redes sociais. Apenas 800 na Rússia. Fique com suas armas, pois quando vierem com este aviso, Osman, será um aviso oficial de que há pessoas querendo me matar. Disseram, não podemos te proteger, você deve ir embora, e não pode conseguir uma arma. Se tentar, será processado. Sou de Luton Town, apontada pela CIA como epicentro do terrorismo na Europa. Minha vida está em perigo e não posso proteger minha família porque estamos desarmados. Estamos desarmados e os terroristas armados, você sabia? 4 vezes mais muçulmanos britânicos lutaram pelo Estado Islâmico em 3 anos do que se alistaram nas Forças Armadas do Reino Unido. Existe um problema. São 40.000 muçulmanos britânicos na lista de vigilância do terrorismo. 40.000... Vou te perguntar algo, Tommy. Desculpe interromper. Fico pensando que a Inglaterra, o Reino Unido, não é como os Estados Unidos. Como você falou sobre liberdade de expressão, pessoas são presas por dizer coisas consideradas inflamatórias ou problemáticas com base em critérios ambíguos. Pesquisei isso hoje e realmente são padrões ambíguos. Eles estão sendo usados principalmente contra pessoas da direita. Eles usam a palavra ódio.
Sim, eles usam a palavra ódio. Aliás, faço treinamento sobre antissemitismo para as forças de segurança e falaria sobre isso. As pessoas realmente não entendem isso, especialmente a direita, onde dizem que estamos dizendo para as pessoas não falarem. Mas não, você pode dizer o que quiser nos Estados Unidos, você pode ser antissemita o quanto quiser. Só estamos dizendo às pessoas o que isso significa. Estamos ensinando as pessoas para que possam entender as palavras que estão saindo da boca delas. Mas, sabe, você pode olhar para a Bíblia judaica, voltar aos textos judaicos e encontrar coisas que, se acontecessem hoje, pelos padrões atuais, seriam questionáveis para você, para ser gentil, certo? Quanto a histórias como as que você mencionou, mas você não vai encontrar hoje um rabino fazendo um sermão em qualquer sinagoga, em qualquer lugar do planeta Terra, dizendo que você deveria fazer essas coisas hoje, certo? No Islã isso acontece e você ouve um imã falando. Minha pergunta é: houve algum caso ou houve alguma tentativa no Reino Unido de usar essas leis contra a liberdade de expressão, certo? Que eles têm lá, estão prendendo pessoas pelo que dizem, mandando-as para a cadeia, ou pelo menos tentar aplicar essas leis contra os imãs e os líderes muçulmanos que estão promovendo uma ideologia islâmica radical. Não, porque o Alcorão seria proibido. Todos os ensinamentos do Alcorão seriam proibidos. Eles literalmente têm permissão para incitar assassinato. Você acabou de ver, como é o nome dele, o novo prefeito de Mandani, levantar e fazer um discurso em uma mesquita. E então a tradução da pessoa que falou depois dele estava convocando todos a matar os infiéis. Isso ocorre em mesquitas por todo o Reino Unido, mas essas leis contra o ódio não são feitas para impedir o ódio. São feitas para evitar que a população nativa critique, tente impedir ou destaque o que ocorre no país. E as pessoas precisam estar cientes. É por isso que eu sou eu sou abençoado por estar nos Estados Unidos, mas trago um alerta para a América. Não estou falando sobre algo que li aqui. Eu vivi isso. Não é um livro que eu li. Não é como tentar entender o que pode acontecer. Estou te contando o que está acontecendo porque nasci em Luton e vi o que aconteceu. Cresci com eles. Eu conheço o ódio. Tentei explicar isso a muitos comentaristas de direita na América e é muito frustrante para mim assistir a isso. E Tucker Carlson, eu fiquei muito irritado no programa do Dave Rubin porque disse que Tucker Carlson vem para o meu país. Ele vem ao meu país, dá entrevista ao Piers Morgan e tenta minimizar a ameaça aqui. Diz que seu taxista paquistanês era adorável e não vê problema. Mas você sabe o que eles faziam, Tucker? Porque nunca foi sobre gratificação sexual. Minha prima foi vítima desses grupos aos 14 anos sequestrada, acordou em um quarto sendo estuprada por vários homens muçulmanos com barbas grandes. A polícia não fez nada, e isso aconteceu de um lado ao outro do nosso país. Algumas meninas, como uma de 11 anos, tiveram uma barra de ferro com a letra M queimada nas nádegas por causa do profeta Maomé. Outras tiveram as línguas pregadas em mesas. Agora, o nível de abuso e tortura horrível era sobre destruir nossas filhas. E quando você vê o que está acontecendo, o Boko Haram fez isso. Você conhece o Boko Haram quando eles sequestraram as meninas nigerianas? Você conhece o líder do Boko Haram? Ele apareceu de forma bem clara e disse: Maomé nos ordenou a fazer isso. As meninas yazidis foram sequestradas. Sim. E eles e o Estado Islâmico te disse por que fizeram isso porque eles têm permissão para fazer. Você sabe, até o Ocidente, como o Ocidente, tentamos esconder todas essas coisas. Tentamos esconder isso. Olhei para o Alcorão e escrevi o meu próprio, mas não fiz isso com meu conhecimento. Reuni estudiosos islâmicos e organizei. O Alcorão não está em ordem cronológica. Se você pegar o Alcorão, na época de Gladstone e Churchill, ele era cronológico. Por que isso é importante? A abrogação no Islã significa que declarações posteriores de Maomé substituem as anteriores em caso de contradição. Dizem que há versos pacíficos no Alcorão, mas são dos primeiros 10 anos de Maomé, antes dele descobrir a jihad. Depois que ele descobriu a jihad, o roubo, a pirataria, a escravidão, a tortura, o estupro, antes de encontrar todas essas coisas nas quais ele participou de cada uma delas, antes de encontrar todas elas, ele era bastante pacífico, mas só tinha 350 seguidores. Ao montar este livro, pesquisei se o Islã é a religião da paz. Peço que qualquer um de vocês faça o mesmo. Você não vai encontrar isso na história, até George W. Bush. Quando uma mentira é repetida muitas vezes na mídia e pelas pessoas, ela acaba sendo aceita como verdade. Agora ouvimos sempre que o Islã é a religião da paz, mas nunca foi. Ao analisar primeiros ministros, líderes militares e religiosos dos Estados Unidos e do Reino Unido, como Gladstone e Churchill, todos falaram a verdade sobre o Islã. Porque o trabalho de um líder de uma nação é garantir que seu povo esteja educado e alertado sobre o perigo. Agora, não educamos nem alertamos sobre o perigo, apenas o escondemos. Você sabe o que significa Boko Haram? Dizemos que é contra o Ocidente. Boko Haram significa contra a educação ocidental, mas esse nem é o nome deles. Fiquei chocado. Pesquisei sobre a organização terrorista, nome que usamos no Ocidente. O nome real é Imposição dos Ensinamentos de Maomé, porém tentamos ocultar a origem desses problemas. Então, obviamente, eu já fui fundo nesse assunto.
O motivo pelo qual eu me aprofundei nesse assunto cedo na minha vida foi porque Al-Masroudin, que Omar Bakri, Abu Hamza, alguns dos terroristas mais famosos do mundo, tinham sua sede na minha cidade. Foi na Biscuit Road. 60% dos muçulmanos britânicos presos por terrorismo eram desse grupo sediado na minha cidade. Colegas meus foram lutar pelo Estado Islâmico. Eu os conheço. Não estamos mais falando dos Estados Unidos ou do que fizeram no Oriente Médio. Essa batalha não é no Oriente Médio, mas na Europa, aqui nos Estados Unidos. Está aqui. O inimigo está aqui. Eles estão entre nós. E eles nos odeiam. De novo, não são todos, mas o fundamentalismo, as interpretações literais do Islã promovem o ódio, promovem a intolerância, e isso é um problema enorme, enorme. Então você está aqui nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos parece que você é recebido de uma forma diferente. Quer dizer, não pela mídia. Se você pesquisar seu nome no Google, hoje, sexta-feira, este episódio deve sair no domingo. Todo mundo se revoltou porque alguém do Departamento de Estado tirou uma selfie com você e disse estar feliz em te ver, deixando a Reuters e seus amigos irritados. Mas, além disso, as empresas americanas de mídia social ou te baniram, ou desmonetizaram, ou te colocaram em segundo plano. Aliás, eles continuam mudando os termos das coisas que fazem com os criadores, mas com certeza fizeram de um jeito que você não consegue mais ganhar a vida com as redes sociais e menos pessoas conseguem te ver. Chamavam de desplataformização, mas agora mudaram o termo. Por que você acha que isso aconteceu? E como você acha que isso pode mudar? Em 2017 fiz um documentário chamado Panodrama. Assista. É inacreditável. Panorama é o principal programa de documentários investigativos da BBC. São eles que acabaram de fraudar e armar uma situação e... O Donald Trump ele está processando a BBC. Tem a ver com esse Panorama. Agora, o Panorama, quando eu saí da prisão em 2017, peguei 13 meses de cadeia por denunciar uma gangue de estupradores. Passei 12 semanas em confinamento solitário, mas depois ficou provado que tudo foi ilegal e tiveram que me soltar. Você ficou um tempo, certo? Foi porque não quis dar o código do telefone ou foi outro caso? Não, esse é outro caso, mais recente. Fui inocentado. Me acusaram pela lei antiterrorismo. Esse foi porque fui trabalhar e acabei em um julgamento. Havia 30 homens muçulmanos julgados por estuprar 100 crianças inglesas. Eles tentam esconder tudo isso e os julgamentos, impondo restrições à imprensa. Eles escondem tudo do público. Então eu fui para fora, fiquei em frente ao tribunal e disse: esse é o número de homens que estão sendo julgados. Esses são os crimes que eles cometeram. Eles agem assim. Quero alertar mães e pais de todo o país sobre o que está acontecendo aqui. O juiz me tirou de fora enquanto eu reportava e me levou para dentro. Em 2 horas, já cumpria 3 meses de prisão. Mas as pessoas ficaram indignadas quando assistiram ao vídeo do que eu fiz, porque eu não fiz nada de errado. Então, o vídeo já tinha 5 milhões de visualizações até o final do dia. Eu estava sentado em uma cela de prisão. Passei 12 semanas em confinamento solitário, período em que houve uma grande campanha pela libertação de Tommy Robinson. Isso preocupou o governo. 660 mil pessoas assinaram uma petição. Ao sair da prisão, vi uma pesquisa do governo nas redes sociais perguntando o que achavam de mim. Então eles estavam preocupados porque, se havia uma pessoa capaz de mobilizar e reunir os homens e uni-los, essa pessoa era eu. Sob o meu grupo, a Liga de Defesa Inglesa, que foi um grupo que formamos em todo o Reino Unido, nós fomos às ruas, aos milhares. Deixei o ativismo de rua em 2015 e me tornei um jornalista cidadão. Saí da prisão e me informaram que o Panorama produzia um documentário provisoriamente chamado Tommy Takedown. Eles procuram todos com quem tive desentendimentos, inclusive pessoas da escola e ex-funcionários que demiti. Por isso, decidi enviar alguém disfarçado ao Panorama. E eu mandei uma garota, e o botão dela era uma câmera, e eu a coloquei com o executivo e o principal, o rosto principal desse programa. Coloquei ela com ele e obtive gravações secretas deles, instruindo o que dizer sobre mim no programa. Se você disser isso, e você disser isso, e você disser isso, temos um acordo. Isso vai para o filme. Depois, inventaram acusações sexuais dizendo: vamos transformar isso em algo sexual sobre Tommy Robinson. Se tivessem sucesso, eu estaria destruído. Eu estaria arruinado, minha família destruída. Eles queriam me tornar um Harvey Weinstein. Palavras deles. Eles ofereceram 5.000 libras para outra garota. Então eu consegui gravações secretas de tudo isso. Quando o Panorama me entrevistou para o documentário e me atacaram, coloquei uma tela atrás de mim e mostrei isso. Perguntei: você já disse a alguém o que falar em um documentário? Isso é jornalismo? Eles disseram que não, e eu pedi para apertarem o play. Todos olharam para a parede, então apareceu ele na tela dizendo a alguém o que falar. Então não ficou bom para vocês, né? Todos os produtores estavam lá e, como mostra o documentário, eles apenas colocaram as mãos no rosto. Passei por tudo que fizeram e perguntei: faria isso? Não. Então aperta o play. E isso? Aperta o play. Acusações sexuais? Aperta o play. Disse: vocês são fraudes completas.
Agora, o que eu provei naquele documentário é aquilo que todo mundo, é o que Donald Trump falou sobre fake news. Mas eu peguei eles no flagra, com provas. Então eu lancei um documentário e o documentário deles nunca saiu. Eles tiveram que engavetar. Depois que eu mostrei o que eles estavam fazendo, eles tiveram que engavetar. Mas quando eu lancei o documentário, ele teve 2 milhões de visualizações em 48 horas. E então eu fui removido do Facebook, YouTube, de todas as redes sociais da noite para o dia. Eu não fui apenas removido. No Facebook, essa ainda é a situação agora. O Facebook me classifica como uma figura de ódio. Eu nunca fui preso por nenhum crime de ódio ou crime racial. Nunca fui julgado por nada disso, nem sequer interrogado sobre isso. Fatos não são ódio. Eu falo fatos, só isso. Mas por causa disso, eles me removeram de absolutamente tudo e me transformaram em uma figura de ódio. Agora, ao me tornarem uma figura de ódio da noite para o dia, isso fez com que as pessoas não pudessem dizer meu nome. Se citar meu nome, eles apagam a postagem. Se você colocasse minha foto, eles removiam a postagem. E eles voltaram no tempo, historicamente. Então qualquer pessoa que falasse positivamente de mim, eles voltavam anos atrás e deletavam todo o nosso movimento do Facebook. Isso aconteceu quando tinham o controle, mas após perderem a eleição para Donald Trump, pensaram, como recuperar o controle? Censuraram as vozes republicanas e retomaram o controle ao banir das plataformas. Fui removido de tudo e fiquei invisível por anos, mas continuei fazendo isso. Realizei meu trabalho mais importante como ativista justamente quando fui censurado. Era desanimador relatar casos de vítimas de estupro, ver as visualizações e pensar, não está surtindo o efeito esperado. E foi absolutamente devastador. Mas aí chega 2024 e Elon Musk me ativa de novo. Então ele me ativou de novo. O dia 7 de outubro tinha acontecido. E olha, eu continuo dizendo isso. Tantas coisas precisaram acontecer. E eu não estou dizendo que isso não quero dizer isso de uma forma ruim. Mas para que isso acontecesse, Joe Biden teve que ser eleito. Não eleito, a eleição teve que ser roubada porque a América precisava ver. Eles precisavam ver com seus próprios olhos a fraude. Eles precisavam ver que ele é um fantoche. Eles precisavam estar nessa posição para entender como é sob os democratas, ver ataques à liberdade de expressão, e os 6 de janeiro precisavam ver isso. Nós, em um certo momento no Reino Unido, eles me prenderam por 18 meses por fazer um filme. Isso tinha que acontecer. Lucy Coney era mãe. Ela pegou 31 meses de prisão por um tweet. Isso tinha que acontecer. Todas essas coisas tinham que acontecer. Quando 7 de outubro aconteceu, o ódio escondido ficou visível para o mundo em todas as capitais do Ocidente, universidades, em todo lugar. Eles tinham orgulho e não escondiam. Eles desfilam pela nossa capital cantando sobre gazear judeus e dominaram a cidade toda semana por um ano. As pessoas assistiram a isso, assim como eu, mesmo estando no exterior. Recuperei minha página e minha voz. Sempre que eu caía, algo me erguia. Desta vez, foi Elon Musk que nos levantou. Restaurou nossa liberdade de expressão. Retornei ao Reino Unido, organizei um comício e fundei o movimento Reino Unido. Mas a cada ataque à liberdade de expressão e à coordenação que eles tinham, eles foram perdendo o controle disso. Eles perderam o monopólio agora devido à compra do X pelo Elon Musk. Como eu disse, ainda não consigo monetizar. Então, vocês americanos elegeram Donald Trump. Acha que votou em Donald Trump só para salvar a América? É pela civilização ocidental? Muito além dos Estados Unidos, se perderem a liberdade e eleições justas, ninguém mais no mundo terá. Ok, há uma onda que sai dos Estados Unidos. E essa onda está se espalhando agora para o Reino Unido, mas é uma onda positiva. Desde que elegeram Donald Trump, 2 semanas antes de eu sair da prisão por causa do documentário, meu canal do YouTube, que havia sumido, foi reativado. É tipo, uau. Novo presidente no poder, a liberdade de expressão retorna. Não é bem liberdade plena, mas temos uma chance, uma voz, e a esperança é contagiante. Temos esperança de recuperar e lutar pelo país, cultura e identidade, uma esperança que não tínhamos há 2 anos. Isso ocorre porque Donald Trump, J.D. Vance e Marco Rubio estão alertando a União Europeia. A União Europeia é um Estado totalitário que não acredita na liberdade nem na liberdade de expressão. E o judiciário de lá já teve muitos contatos com os tribunais da UE por diferentes razões. E é uma piada o que está acontecendo lá. É uma piada triste porque o impacto é sentido no mundo todo. As pessoas nem percebem isso. Então, só para passar para o próximo assunto, nós nos encontramos em Israel, falamos sobre isso no começo, acho que as pessoas ficaram surpresas. Quem não te conhece se surpreendeu ao te ver lá. Sempre há uma suposição. Alguém da direita costuma se opor aos imigrantes e provavelmente também não gosta de judeus ou de Israel. Acho que quase sempre existe uma suposição que as pessoas têm na cabeça, muitas vezes uma suposição falsa, mas existem suposições falsas em todo lugar. Muitas pessoas ficaram animadas com a sua presença lá e todos estavam felizes, e aqueles que não sabiam ficaram surpresos com o quanto você foi caloroso com o povo de Israel. Isso ficou muito claro. Seus vídeos nos mercados, conversando com as pessoas,
Como judeu, me orgulhei ao ver como você foi recebido em Israel, na minha visão. Sim. Me fale sobre você. Foi sua primeira vez em Israel? Não, não foi. As pessoas falam assim: ah, ele foi capturado por Israel. E essa acusação de ser financiado por Israel ou por dinheiro sionista é muito esperta, porque o que ela faz é deixar as pessoas com medo de falar a verdade. Então todo mundo fica pensando: eu não quero essa acusação. E é uma acusação poderosa porque ela dá aos muçulmanos uma saída para quase tudo, porque eles simplesmente culpam tudo no Mossad. Tudo. Ataques jihadistas gritando Allahu Akbar, citando o Alcorão. É tipo, tá chovendo, é o Mossad, tudo é Mossad. Quando dizem isso para mim, penso, se você conhece minha história desde que comecei minha organização, sabe que sempre falei por Israel. O motivo é que olhei e ouvi Geert Wilders. Depois fui para Israel. Também olhei para Geert Wilders enquanto crescia em Luton. Vou te dar um exemplo. Existe uma comunidade judaica, uma das comunidades religiosas ortodoxas, e eles vivem em um convento nos arredores de Luton. Eu era um moleque levado quando criança, e meus amigos também eram. A gente saía para aprontar e ser perseguido por quem desce, só correndo por aí e causando um pouco de confusão como crianças. Luton é uma cidade difícil, considerada a mais perigosa da Grã-Bretanha, mas é autêntica. Lá se vive a vida real. Estávamos sendo perseguidos na rua, nos arredores de Luton, no interior. Meu amigo torcia por você. Minha mãe ficaria orgulhosa enquanto atirava coisas no convento. E eu pensando, sua mãe ficaria orgulhosa. A minha mãe me mataria se soubesse que eu estava correndo por aí fazendo isso. Eu perguntei por que sua mãe ficaria orgulhosa. Judeus. Ele é muçulmano. Judeus. Aprendi cedo, logo no início. Uma família judia lembrava o Holocausto diante da prefeitura de Luton. Consigo ver isso porque eles tinham uma menina de 5 ou 6 anos. Enquanto lembravam o Holocausto, hordas de muçulmanos do Al-Muhajirun chegaram. A família precisou se trancar na prefeitura. E eu observava esse mesmo grupo. Então, enquanto eu observava esse grupo, Al-Muhajirun, que é o grupo que formamos para combater, que mais tarde o governo classificou como uma organização terrorista. Estávamos certos no que dizíamos. Eu os vi saindo do Bury Park e fazendo uma manifestação pró-Gaza. E eu estou interessado no Islã porque está destruindo minha cidade. Khaybar, fico pensando, o que eles cantam? E toda a comunidade é liderada na frente pelos jihadistas radicais, o grupo. Milhares deles marcham novamente por Gaza. E foi então que olhei para Khaybar. Eles estavam marchando e cantando sobre o massacre de judeus por Muhammad. Testemunhei tudo isso enquanto crescia. Ouvi o ódio aos judeus entre muçulmanos na escola. Eles os odiavam. Vi tudo isso e faço um paralelo. Moro em Luton, cercado por uma comunidade hostil e agressiva. Então eu viajei para descobrir. Eu não gosto de ser ignorante sobre os assuntos. O Alcorão, eu mergulhei de cabeça nele. Eu entendi. Eu li A Vida de Maomé por Ibn Ishaq. Eu conheço o livro de cabo a rabo. Eu conheço. Quando mencionei abrogação no Alcorão, nosso livro virou best-seller, mas não é minha opinião. As notas de rodapé mostram as fontes, vindas de estudiosos islâmicos. Isso é importante porque, ao abrir o livro, cada verso pacífico tem só uma linha. Depois, vem o verso que o substitui, para facilitar o entendimento. Colocamos em negrito todos os versos sobre estupro, assassinato ou guerra. Assim, ao abrir o livro, só há texto em negrito. É tipo, caramba, leva 2 minutos para você entender do que se trata o livro. Leva 2 minutos. Então, estou assistindo a tudo isso. Estou vendo todo esse ódio. E aí eu penso, então eu falo sobre o Islã porque eu conheço o Islã. Então, quando eu sento e converso com a maioria das pessoas, eu penso, bem, você está defendendo algo sobre o qual não sabe nada e está me chamando de ignorante? Você não tem conhecimento da história do Islã ou de Maomé. Você não tem conhecimento de 1400 anos de jihad. As pessoas falam de sionismo e Israel, mas acham que a guerra começou em 1948. Isso é loucura. 45 países tiveram guerra civil. Perdemos todos. Veja as porcentagens de cristãos, e para os cristãos na América, que se manifestam pelo Irã, Palestina e outros grupos. Na Síria, a população cristã caiu de 23% para 1%. No Iraque, de 26% para 0,2%. Veja os números dos cristãos. Sabe o único lugar onde a população cristã cresceu? Em Israel. Acho tudo isso uma loucura. Fui para Israel porque queria entender, já que se vou falar sobre isso, preciso saber. Viajei para Israel, paguei jovens muçulmanos e arrisquei minha vida. Na época, era uma das vozes mais ativas contra o Islã. Liderei o maior movimento de protesto de rua na Europa contra o Islã. Recebi alertas de risco de vida do Al-Shabaab, incluindo de morte e terrorismo. 6 muçulmanos foram condenados a 30 anos por serem flagrados com armas e bombas ao tentarem me matar. Viajei e encontrei um campo de refugiados do Fatah em Belém. Paguei e fui com meu amigo da escola Dean, um garoto jamaicano que gosta de história. Falei, vamos para Israel fazer algumas perguntas. Fui lá e conheci esses jovens muçulmanos.
Quero passar um dia no campo de refugiados. Pago para você me levar lá. Quero apenas observar e perguntar algumas coisas. Eles não sabiam quem eu era. Então eles disseram, beleza, tranquilo. Aí eu falei pro camarada, vamos para esse campo de refugiados. É um campo de refugiados controlado por terroristas. E ele ficou tipo, do que você tá falando? Por que eu faria isso? Bem, Dean, eu vou. Você veio comigo, cara. Mas preciso perguntar. Fomos e gravei tudo em vídeo. Chego lá, ando entre esses muçulmanos. Ele é refugiado de 4ª geração. E ele diz, meus filhos serão a 5ª geração, os deles a 6ª. O povo palestino recebeu 2 ou 3 vezes mais dinheiro do que a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Todos deveríamos viver em mansões. Perguntei, quem oprime vocês? Continuei perguntando, quem oprime vocês? Achei que diriam Israel, mas responderam Autoridade Palestina. Perguntei quem era, e disseram que são os que nos governam. Ele explicou enquanto andávamos e mostrou fotos dos murais nas casas. Ela é mártir, pois cometeu um atentado suicida em um ônibus. Sim, todas essas famílias moravam nesse único campo, e nas laterais das casas, aquela era a casa delas. E então ele explicou que eles pagam para eles para sempre. Se você matar um israelense, recebe pagamento da Autoridade Palestina. O salário médio na Palestina é de 800 libras por mês. Não sei quantos sabem disso. Pay for slay, como dizem agora, mas ninguém sabe disso. São 800 libras mensais. Bem, a Autoridade Palestina vai te pagar 4.000 libras por mês, todo mês, pelo resto da sua vida, se você for e matar um israelense. Então, quando ele mata um israelense, Espera aí, deixa eu entender isso. Deixa eu compreender isso. Alguém sai desse campo. Agora ouvimos que a pobreza causa extremismo. Tenho filhos agora. Meu amigo Dean também. Eu disse, a única maneira de sair daqui, se você está vivendo aqui, é ir matar um israelense. Assim sua família sai daqui e todas as gerações escapam dessa situação. Então, e isso beneficia, funciona, porque enquanto eu andava por aí, no final, quando cheguei naquele campo, eu estava jogando futebol com as crianças, e quando cheguei ao campo pensei, eu quero ajudar aquelas crianças. Eu disse que sou totalmente contra o Hamas e a causa palestina, sei que é besteira, é maligno. Então, se eles trazem políticos ocidentais aqui, que é o que eles fazem, eles trazem as ONGs, trazem todos eles, mostram essa situação. Não tem parque, não tem dinheiro, não tem nada. Mas ele continuou falando sobre a Autoridade Palestina. Então eu disse, se você for matar um judeu, tudo o que você precisa fazer para sair daqui é simplesmente matar um judeu. Ele me corrigiu e disse, mate um israelense. O que você quer dizer? Não importa se são judeus. Eu sei, o quê? Eu disse, espera um minuto. E então tudo o que eu achava que sabia, estou descobrindo algo diferente. E eu sei disso. E estou bem. E eles não estão. Então eu estava fazendo perguntas. Quando eu entro nisso, então a gente volta para a zona segura. Então isso sabe, quando você vai lá, tem placas dizendo para não ir ali. Fui até lá porque queria ver o que estava acontecendo. Depois voltamos para a zona segura. Coloquei uma câmera no cavalheiro e montei as câmeras. Perguntei, posso te contar quem eu sou? Ele perguntou, o quê? Eu disse, deixa eu me apresentar. Já ouviu falar da Liga de Defesa Inglesa? Ele disse, já. Eu disse, sou Tom Robinson, fundador e líder da Liga de Defesa Inglesa. Ele se recostou. Sabe de uma coisa? Passei 8, 9 dias aqui. Eu me identifiquei com ele. Me identifiquei mais com o rapaz muçulmano do que com qualquer outra pessoa que conheci, pois tínhamos um histórico e modo de falar parecidos. Venho de uma origem pobre e trabalhadora. Das pessoas que conheci na viagem, me identifiquei com o rapaz. No fim, ele gostou de mim e passamos o dia juntos. Ele me conheceu, gostamos um do outro, rimos juntos. Depois, ele se sentou e perguntou, por que você faria isso? Falei que precisava ouvir seu ponto de vista, irmão. Não podia só ouvir judeus falando sobre Israel aqui. Queria ouvir muçulmanos falando de Israel. Falei, você não citou Israel. Você está revoltado com a Autoridade Palestina. Me disse que eles te oprimem. Você disse para não dar dinheiro aos pró-Palestina. E não é só por isso. Estamos andando. Tem corridas de camelo, homens armados e cerca de 1.000 jovens árabes. Estou com uma camiseta, eu amo Israel. Então eu paro o carro, e nós paramos o carro e eu entro no local pensando que alguém vai falar alguma coisa. Ninguém nem piscou. Não, ninguém reagiu. Uma família judia faz piquenique usando quipás. Sabe de uma coisa? Pensei que isso não daria para fazer em Londres. Se tivesse 1.000 jovens árabes muçulmanos ou paquistaneses, não daria para sentar ali com seu quipá em Londres. Então eu percebi que Israel está fazendo isso funcionar melhor do que nós. Eu também não sabia que 2 milhões de muçulmanos vivem em Israel. Comecei a conversar com eles e fiz isso de novo agora. A primeira vez foi há 6 ou 7 anos. Quando fui pela primeira vez? 2014. Já fazem 10 anos. Faz 12 anos, na primeira vez, sem meu atual perfil. Fui lá e fiz perguntas. Lembro que estava nas colinas de Golã, enquanto bombas explodiam na Síria durante o conflito sírio. Perguntei a esse rapaz muçulmano, como é viver em Israel? Ele disse, é ótimo.
Eu falei, como assim? É ótimo? Ele disse, é ótimo, e começou a rir. E eu falei, bom, como muçulmano você está vivendo no Estado de Israel. Você é tratado diferente? Ele respondeu, rezo 5 vezes ao dia, irmão. Ele disse, você acha que eu quero viver lá? E apontou para a Síria, onde as bombas explodiam. O que, de novo, eu já sabia disso. Isso não significa que seja perfeito. Entendo, mas o que não entendo é, fui a Israel naquela época, agora estou na América. Não dizem que sou financiado pelo governo americano? Fui à Polônia a convite de políticos locais. Não há alegações de financiamento do governo polonês. Quando Índia e Paquistão entraram em conflito, rapidamente apoiei a Índia e afirmei que o Paquistão era um estado terrorista. Não houve alegações de que o governo indiano me pagava. Mas quando fui para Israel é só, você é sionista, você está trabalhando para Israel. Eles fizeram isso de forma inteligente. Essa acusação serve para impedir que falem positivamente sobre Israel. Então, se não percebeu, eu realmente não me importo com o que dizem, pois já enfrentei muitos ataques e o tempo mostrou que eu estava certo. Então, veja, eu acho que vocês têm um farol de democracia. Um farol de democracia cercado por buracos totalitários guiados pela Sharia, para ser franco, sim, com 0 direitos humanos, violações contra todas as minorias. Só em Israel as minorias têm direitos no Oriente Médio. Quando vejo toda essa confusão, só penso e pergunto às pessoas na rua, você já esteve lá? Já conversou com alguém de lá? Já falou com algum muçulmano daqui? Fiz o mesmo agora. Quando te vi, fui perguntar. John se impressionou com o que você ouve. Existe essa acusação de que são os judeus, e é dito simplesmente como judeus, como se fosse todo judeu. A acusação é que judeus estariam inundando a Europa com migração. Por isso acho que o ministro Shikli fez algo incrível. Acho importante se aproximar e mostrar isso, pois houve um grande desentendimento entre o governo e alguns grupos judeus no Reino Unido, que são terríveis, que são marxistas e promovem imigração em massa e fronteiras abertas. Mas eles mostraram a separação entre Netanyahu e seu governo e alguns desses grupos, porque esses grupos no Reino Unido, que têm essa intenção, eles odeiam Israel. Eles não defendem Israel. Eles odeiam Israel. Sim, só para deixar isso bem claro, há muitas pessoas que entendem essa divisão e poderiam falar sobre isso. Quem não entende acaba ficando contra a parede quanto a isso. Mas se você olhar para os Estados Unidos, por exemplo, quase 50% dos judeus nos Estados Unidos não ligam nem um pouco para Israel ou para ser judeu. Todos os anos são divulgadas pesquisas sobre a vida judaica nos Estados Unidos e Reino Unido. Suponho que sejam quase iguais. Esse é praticamente o mesmo grupo que está lá fora protestando contra Israel, usando camisetas e dizendo "não em meu nome". Eles só mencionam o judaísmo ou agem como judeus para protestar contra Israel ou a comunidade judaica. E o motivo pelo qual eles fazem isso, na minha perspectiva, é que tudo o que eles querem é ser aceitos. Eles só querem ser aceitos, têm medo, tentam se assimilar e deixar de ser quem são, mas isso não funciona. Eles estão desaparecendo. Os grupos em expansão são os que você vê no sul da Flórida, em Nova York e outros locais. Está desmoronando porque aqui você encontra comunidades fortes, orgulhosas, religiosas, observantes e pró-Israel. E nós não temos esse tipo de problema. Então, esse tipo de distinção, às vezes, é difícil de perceber de fora da comunidade judaica. E as pessoas dizem, olhe para os números. Tipo, sim, olhe para os números. Você precisa entendê-los. Veja o mapa. Israel é desse tamanho. Existem 55 países islâmicos. Por que os judeus não podem ter um? Bem, não entendo. Acho que tudo isso é por causa de eles terem uma pátria. Você é totalmente contra os judeus terem uma pátria? Quando dizem que Israel estava inundando a Europa, eu tento entender isso. Então Israel está intencionalmente mudando a demografia das nações europeias para inundá-las com muçulmanos, para que os muçulmanos dominem os europeus. Então eles têm mais inimigos. Então como fica a situação de Israel nisso? Eles seriam eliminados porque estariam cercados por todo um mundo islâmico que é contra os judeus. Então eu simplesmente não entendo, ou melhor, entendo. Você tem que olhar para o que ele está fazendo aqui. Aqui fomos enfraquecidos. Acredito que Israel está perdendo a guerra de propaganda. Se Israel está no comando de toda a mídia, está fazendo um trabalho de merda, porque eu não vejo nenhum sucesso nisso. E nesse sentido, eu acho que o Qatar, o Irã, eles conseguiram influenciar os influenciadores. Eles conseguiram, tipo, aquele cara, Dan Bilzerian, é esse o nome dele? O judeu falou isso? Foi aquele bombado dos Estados Unidos, o Dan. Dan Bilzerian. Acho que vamos nos enfrentar enquanto eu estiver aqui. Isso seria ótimo. Em algum momento, porque ele está fazendo um vídeo. Agora, de onde são os pais dele? Eles são de onde? Qual é a origem? Armênia. Ele é armênio. Sim. Ele é armênio. Seus antepassados foram vítimas de genocídio por causa do Islã. E você está aí tirando foto como um completo otário lendo o Alcorão.
E eu só penso, né, o que você está fazendo? Você vendeu sua alma. E eu vejo tantos deles como o Sneaker. Vejo tantos deles aqui que são influentes. Esse é o problema. Problema. Eles são influentes, mas os americanos não entendem como é crescer na Europa. Venha para a Alemanha, França e Grã-Bretanha. Ouça e entenda. Então, mas eu recebo muita encheção de saco. Eu disse bem, porque seria fácil ficar em silêncio sobre isso, mas para ser honesto, eu não fico em silêncio sobre nada. Eu acho que isso, na verdade, é um ponto positivo. E então, é mais ou menos onde eu queria chegar com 2 comentários. Primeiro, sobre a natureza influente de todas essas vozes. Tudo o que você precisa fazer é olhar para o número de pessoas com menos de 30 anos de qualquer partido político e ver quais são os pontos de vista delas hoje em dia. E é insano. Sem ofensa a ninguém com menos de 30 anos que está aqui na sala enquanto estamos gravando. Mas é insano porque são essas pessoas que estão influenciando esse pessoal. E esse é o verdadeiro problema que estamos enfrentando aqui na Europa e em todo o mundo. Está na moda odiar judeus, está na moda odiar o capitalismo, está na moda odiar pessoas bem-sucedidas. Veja o palco de debates do Partido Democrata, onde discutem quem é mais pobre, quem tem menos dinheiro, quem foi menos bem-sucedido ou trabalhou menos. Se você é bem-sucedido, de alguma forma isso é visto como algo negativo. Onde eu quero encerrar é, antes de tudo, apenas agradecer a você e incentivar o público. Existem muitos tipos diferentes de ouvintes. Algumas pessoas vão ficar animadas por você estar no programa. Outras vão dizer, espera aí, como você coloca esse cara no programa? Ouça o que ele tem a dizer. Não leia o que escritores, a AP ou qualquer outra pessoa está tentando caracterizar Tommy Robinson e o trabalho dele. Dê uma olhada. Você pode concordar com tudo. Você pode não concordar com tudo. Mas é alguém que está fazendo muito trabalho, jogando luz sobre o que está acontecendo, e como eu disse antes, quando estávamos conversando, a luz do sol é o melhor desinfetante. Então, obrigado por todo o trabalho que você faz e por continuar insistindo. Sua energia é contagiante. E eu sei que esse é um episódio que as pessoas vão ter que colocar em 0,8 para te ouvir e garantir que entendam o que você diz, e depois colocar em 1,5. Me desculpe, não. Tá tudo bem. Muito obrigado. Obrigado por participar. Se quiser acompanhar minha jornada nos Estados Unidos, acesse tominusa.com. Estou apenas compartilhando minha experiência e me sinto abençoado por viajar pelo país. Não imaginei que esse momento aconteceria. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado a todos. Não se esqueçam de curtir, seguir, se inscrever e fazer todas aquelas coisas legais que vocês fazem para apoiar os podcasts. E a gente se vê na próxima.